por isso que o tema da mensagem hoje é oração, a sabedoria em ação. Vamos dizer juntos? Oração, a sabedoria em ação. Abre comigo então a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. Tiago, capítulo 5, do 13 ao 18. Glória a Deus. Diz assim o texto: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Até aí. Vamos orar? Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nós nos rendemos nessa hora à autoridade da sua palavra. Reconhecemos a autoridade dessa palavra e permitimos, Senhor, que essa palavra nos molde, que essa palavra penetre o mais íntimo do nosso interior, nos mostrando, nos alinhando segundo a Tua vontade. Pai, nós nos rendemos à Tua palavra que é luz, que ilumina as trevas que há dentro de nós. Traz luz para as nossas trevas. Pai, em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso entendimento. Nós desejamos ser corrigidos por Ti, alinhados por Ti. Senhor, em nome de Jesus, que o inimigo não roube nenhuma das sementes de vida que a Tua palavra tem para lançar em nós nessa noite. Nós então entregamos, ó Pai, o nosso coração e a nossa mente ao Senhor, a nossa vida a Ti. E pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me corrige. Espírito Santo, me alinha, me apruma segundo a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, transforma-nos através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pastor Márcio Valadão tem uma frase que eu gosto muito, e ele diz assim, que tudo começa e termina na oração. Tudo começa e termina na oração. E essa é uma grande verdade. E eu gosto da forma que Tiago está terminando esse livro, porque ele está falando a respeito da importância da oração. E se esse livro todinho nos falou a respeito de sabedoria, Tiago está terminando nos dizendo que a sabedoria em ação é a nossa oração. Porque a oração do crente, a oração do justo, ela é eficaz. E ela sempre é uma resposta para as diversas situações que a gente passa na vida. Na vida a gente passa momentos bons e ruins, altos e baixos. A gente ri, a gente chora. Oração é a respiração do cristão. Assim como nós respiramos, nós precisamos respirar. E fazemos isso automaticamente. A oração precisa ser assim. Nós precisamos orar. Oração é conversar com o Senhor, é relacionamento com o Senhor. E Tiago está falando que diante das intempéries da vida, das mais diversas situações que nós enfrentamos, do choro ao riso, do luto à festa, do pranto à dança, dos opostos da vida e também das linhas que não são tão assim, né? Não são assim tão expressivas, não são momentos tão radicais na nossa vida. Para todos eles, do momento mais simples ao momento mais difícil, nós podemos ter sabedoria se nós buscarmos a Deus em oração. E Tiago está falando para nós que durante a nossa existência,
todo ser humano vai passar por esses opostos na vida, por situações tão diversas. Mas qual é o remédio para essas situações? Qual é a solução que se encaixa nessas situações? E Tiago fala assim, ó, se você está sofrendo, ora. Se você está alegre, cante louvores. É verdade que é possível louvar em meio à dor. Mas Tiago está recomendando, se você está sofrendo, ore. É verdade que também é possível orar no meio da alegria. Mas Tiago está dizendo, se você está alegre, cante louvores. Eu me lembro que no momento de muito sofrimento da nossa vida, na cirurgia do Asaf, quando o Asaf fez uma cirurgia extremamente delicada, durante 3 horas ele ficou na sala de cirurgia e nós na sala de espera, e enquanto eu só conseguia chorar, eu lembro que o Rafael só conseguia cantar, e ele cantava, não há Deus maior, não há Deus melhor, e aquelas palavras iam penetrando o meu coração, sabe? Parecia que eu estava me alimentando daquilo, para ficar forte naquele momento. Então, a Bíblia não está nos dizendo que é proibido que você faça ao contrário. É proibido que no momento de alegria você ore ao Senhor. Não está dizendo isso. Mas Ele está sendo muito objetivo a nos dar conselhos que no momento de sofrimento você não pode deixar de orar. E que no momento de alegria, por exemplo, você pode cantar louvores. E Tiago também vai falar sobre a enfermidade, sobre pecado, e ele vai traçar diversos momentos onde a oração se encaixa perfeitamente. O primeiro que eu quero refletir com vocês é a respeito do sofrimento. Está alguém entre vós sofrendo? Talvez se nós fôssemos responder essa pergunta, muitos de nós levantaríamos as mãos e falar assim, eu estou passando por um determinado tipo de sofrimento. A verdade é que não importa qual é o nível de sofrimento, a resposta bíblica para você é, ore. Amém? Ore. A oração é a resposta. A oração é a resposta ao sofrimento humano. Muitas pessoas, elas mergulham tanto no seu sofrimento, tanto no sofrimento que elas estão passando, que elas esquecem de convidar a Deus para intervir no sofrimento. Muitas pessoas estão tão submersas no sofrimento que elas se esquecem que existe um Deus que está pronto para ouvir e esquecem de orar. Muitas vezes o nosso sofrimento nos leva a esquecer que o Senhor é poderoso para trazer paz na guerra, liberdade na prisão, cura na dor. Esse é o nosso Deus. A oração é a chave que vai liberar o poder de Deus na sua vida. E então, se tem algo que você precisa fazer durante o seu sofrimento, meu irmão, é orar. Eu sei que na nossa humanidade nós estamos procurando soluções rápidas e mágicas para os nossos problemas. Mas eu quero dizer para você, antes de tudo, ore. Porque em oração você vai encontrar consolo, você vai encontrar alívio, você vai encontrar resposta, você vai encontrar sabedoria divina na oração. Por isso que oração é sabedoria em ação. Muitos de nós somos como aqueles que vivem falando do que está sofrendo para as pessoas ao seu redor, mas não entregam o seu sofrimento a Deus. É muito fácil nós falarmos, compartilharmos com o nosso próximo o tamanho da nossa dor, reclamamos para as pessoas sobre o nosso sofrimento, relatamos o que aconteceu, o que nos fizeram, mas não falamos com quem de fato pode solucionar o nosso problema. Falamos com todo mundo, menos com o Senhor. Precisamos fazer de Deus a nossa primeira fonte e não o nosso último recurso. Cuidado, cuidado. Deus é a nossa primeira fonte de socorro. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Talvez na hora da sua angústia, meu irmão, eu não vou estar lá. A pessoa que você ama não vai estar lá. A pessoa que você não confia está lá. Mas nós temos um socorro bem presente. Um socorro bem presente. Um socorro capaz.
um socorro que não tem fronteiras, Ele é onipresente. Então o sofrimento precisa te levar para Ele. O teu sofrimento precisa te levar à oração. Cuide disso, porque se o seu sofrimento não for relatado diante de Deus, se você não conseguir dizer para Deus, apresentar ao Senhor o seu sofrimento em oração, esse sofrimento vai impedir você de orar. Quando nós não apresentamos a Deus o nosso sofrimento, Ele nos impede de orar. E aí nós vamos entrando num ciclo e cada vez nós estamos mais distante da solução. Por isso Tiago é muito claro e objetivo. Tem alguém sofrendo? Ora. Ora, porque só existe uma fonte de solução. E ela é o seu primeiro socorro. O Senhor é o seu primeiro socorro, amém? Não é o último recurso. Não busque ao Senhor depois que você falou para todo mundo. Não busque ao Senhor somente depois que você postou nas redes sociais, você pediu ajuda para todo mundo. Não use o Senhor como sua última fonte de recurso. Quando ninguém mais pôde fazer nada por você e você vai buscar o Senhor, não faça isso. Isso não é sábio. A sabedoria está em buscar a Deus no seu sofrimento. Amém, queridos? Mas Tiago também continua, ele pergunta: está alguém alegre entre vocês? Pergunta para quem está do seu lado: tem alguém alegre? Você está alegre? Está alegre? Tem alguém aí que se sente feliz? Amém? Tiago está falando, se tem alguém que está se sentindo feliz, ele também tem uma instrução para essa pessoa. Se tem alguém que está muito triste, ele fala ora, mas se tem alguém que está muito feliz, ele fala cante louvores. Cante louvores. Que não deixa de ser uma ação de sabedoria. Porque o que é louvor? Louvor é um elogio a Deus. Amém? Louvor é anunciar quem Deus é, dizer quem Deus é. Então o Tiago está falando assim, ó, tá bom, se alguém está no oposto da tristeza, vai orar. Mas se você está no outro oposto da vida e você está feliz, canta, extravasa, fala sobre a sua fonte de alegria. Não retenha, sabe por quê? A gente tem a tendência, a inclinação de na hora do sofrimento a gente sai abrindo a boca para todo mundo, mas na hora da alegria a gente fica quietinho, calado. É ou não é? A gente só libera a alegria lá no estádio do futebol, né, irmãos? Ou no dia que o nosso time ganha, ou numa festa. Mas a palavra diz para mim, e eu não posso me esquecer disso, que na presença do Senhor há plenitude de alegria. E se a presença do Senhor é algo que eu não perco, Ele está comigo 24 horas por dia, 365 dias no ano, eu estou alegre em toda e em qualquer situação. Amém? Então, se eu estou alegre, o que eu tenho que fazer? Eu preciso cantar louvores, eu tenho que elogiar, eu tenho que dizer o motivo dessa alegria. A resposta à alegria é: cante louvor. O louvor é um elogio que eu dou a Deus. Eu preciso manifestar minha alegria, elogiando e reconhecendo que a fonte da minha alegria é o Senhor e não é outra coisa. Se a fonte da minha alegria é o dinheiro, ô dó de mim. Se a fonte da minha alegria são pessoas, elas passam. Se a fonte da minha alegria são coisas, elas acabam. A fonte da minha alegria é o Senhor. Por isso eu preciso adorá-lo. Por isso eu preciso reconhecer. Tiago disse lá no primeiro capítulo, e nós vimos isso: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, tudo que é de bom na minha vida tem uma fonte. Vem de um lugar, vem do alto, vem do Senhor. Então eu posso louvar. Eu não posso me calar quando eu estou alegre. Eu não posso me calar. E a palavra de Deus me encoraja. Ele fala assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu digo de novo: alegrai-vos. Alegrem-se sempre no Senhor. Por quê? Porque Ele não muda, Ele não passa, Ele não mente, Ele não engana, Ele não falta, Ele não se atrasa. Se alegre no Senhor. Amém?
A figueira pode não florescer, pode não ter fruto na vide. O produto da oliveira pode não dar certo, mas eu posso me alegrar no Senhor. Mesmo que tudo deixe de ser o que tinha que ser, o Senhor não deixa de ser o que Ele tem que ser. Ele é bom e Ele é fiel, amém? Você pode dar um aplauso de alegria a esse Deus? Você pode dizer ao Senhor o que Ele é? Aleluia! Tu és bom, Tu és fiel, Jesus, aleluia! Deus precisa ser celebrado pela alegria em que nós nos encontramos. Sabe por que é importante reconhecer a alegria? É importante liberar essa alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu tenho uma coisa eu fico muito triste quando eu vejo crente rabugento e mal-humorado. É sério. Porque de fato eu tenho certeza, a plena certeza, que o céu é extremamente empolgante e que Jesus é muito engraçado. Porque a Bíblia fala que as crianças estavam sempre em volta dele. E as crianças não ficam perto de gente mal-humorada. Amém, igreja? Dá um sorriso para mim, por favor. Obrigada. Nós somos o povo mais feliz da terra. Não é porque na nossa vida tudo dá certo, mas porque a gente tem um socorro. A gente tem um esconderijo. E na pior das hipóteses, se alguém tirar a nossa vida, ou quando a nossa vida quer acabar, nós estaremos eternamente diante do trono do Senhor, desfrutando da vida eterna, da presença do Senhor. Então nós somos o povo mais feliz da terra. Aí eu vejo uns camaradas que é tudo perdido, tá com o pé lá no inferno, mais feliz que uns crentes aí, que tem a vida eterna, e que estão andando. Vamos se alegrar, gente? Você tem motivo para isso. O seu motivo está vivo, ressuscitou ao terceiro dia, está lá sentado no trono, só esperando o momento que a trombeta vai tocar, e Ele vai olhar para você e falar: vem, a festa está pronta, vem que a mesa está preparada, vamos celebrar juntos, eternamente, aleluia. Pode passar. Quem está feliz deve adorar a Deus, pois a adoração reconhece a fonte da felicidade. Reconhecer quem te deu alegria é muito importante, porque quando você estiver sofrendo, você vai saber onde você vai buscar a resposta. Quando nós reconhecemos a Deus na hora da alegria, na hora da dor, a gente sabe onde a gente vai buscar também. É nele. Amém, queridos? E Tiago continua fazendo mais uma pergunta. Ele fala assim: tem alguém entre vós doente? Versículo 14, Tiago 5,14. Entre vós alguém que esteja doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Para a doença, Tiago tem uma recomendação. Ele recomenda a oração da fé. O que é a oração da fé? Na versão que a gente leu, estava a oração feita com fé. Não é, pastora Bruno, quer dizer que tem oração que não é feita com fé? Tem oração que não precisa de fé? Não. Oração da fé é uma modalidade da oração. Por exemplo, existe esporte. Aí existem modalidades esportivas. Existe basquete, existe futebol, existe o vôlei, não é assim? Na farmácia existem os medicamentos. Aí tem uns tipos de medicamento para cada problema, cada situação, certo? A oração também, existem categorias ou modalidades de oração. Por exemplo, existe a oração de petição. O que é uma oração de petição? Quando a gente chega diante de Deus para pedir algo. Então a gente apresenta ao Senhor a nossa causa. Senhor, estou precisando disso, o Senhor está contemplando a minha vida, mas eu coloco esse pedido diante de Ti. Que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Existe a oração de consagração, que é a oração que a gente entrega a nossa vida para o Senhor. A gente pode fazer essa oração todas as manhãs. Senhor, eu consagro a minha vida é Tua. Minha casa é Tua, meus filhos são Teus, meu marido é Teu. A minha vida é Tua. Essa é uma oração de consagração. Existe uma oração de concordância. O que é oração de concordância? Quando tem várias pessoas reunidas, um ora e os demais concordam. É uma oração de concordância. Então são modalidades de oração. E uma das categorias de oração é a oração da fé. O que é a oração da fé? É uma oração feita na certeza
Porque fé não é um sentimento. Fé é uma certeza, é uma convicção plena. Então a oração da fé é uma oração que eu faço na certeza. Que certeza? A certeza que a palavra de Deus me dá. A oração da fé é uma oração feita na palavra de Deus. A palavra de Deus me diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Isso. Então não existe oração da fé se ouvir a palavra não estiver envolvido. Para eu fazer uma oração da fé, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Para saber o quê? O que Deus fala e pensa a respeito daquele assunto, para então eu fazer a oração da fé. Por quê? Porque a oração da fé depende, diferente das outras, não é uma oração que nós falamos, Senhor, seja feita a tua vontade. Nas outras nós falamos, na oração da fé não. Por quê? Porque na oração da fé nós oramos a vontade de Deus. Está fazendo sentido? Na oração da fé a gente vai orar a vontade de Deus que está na Bíblia. Por exemplo, Tiago está falando assim, ó, tem alguém doente? Chama os presbíteros para que eles façam oração da fé. Por quê? Porque os presbíteros eram os líderes da igreja, os líderes do povo, os que estavam constantemente estudando e se preparando para cuidar dessas pessoas. Então, eles estavam estudando as escrituras de forma exaustiva. Esses líderes, os presbíteros, os anciãos, como tiver aí na sua Bíblia, eles já estavam tendo acesso ao que a Bíblia estava dizendo a respeito da enfermidade. E sabe o que a Bíblia diz a respeito da enfermidade? Que Ele verdadeiramente, Jesus Cristo, levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. A Bíblia está dizendo que o castigo que me traz a paz estava sobre Ele pelas suas pisaduras, eu fui curada. A Bíblia está dizendo o tempo todo que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Então, quando chegava um doente perto dele, ele curava. Porque a enfermidade não é a vontade de Deus para os seus filhos. A oração da fé é quando nós fazemos uma busca exaustiva na Bíblia sobre o que ela diz sobre doença. E quando nós fazemos essa busca, fé é gerada em nosso coração, porque nós vamos ver que não foi Deus que criou a enfermidade, que Ele quer curar, que Ele tem poder para curar. Uma vez um leproso chegou diante de Jesus e falou assim, Senhor, se quiseres podes me purificar, se quiseres podes me curar. Sabe o que acontece com esse leproso? O que acontece com a maioria de nós? O leproso crê no poder de Deus para curar. Ele sabe que Jesus é poderoso para curar, mas ele não crê na vontade de Jesus para curar ele. Eu sei que o Senhor é poderoso, mas eu não sei se o Senhor quer usar esse poder ao meu favor. A oração da fé, essa oração feita na certeza de que Ele já deixou claro nas Escrituras que a vontade dEle é curar todas as enfermidades. Então, quando Tiago fala assim, chama os presbíteros, chame homens que estão cheios de fé e de certeza, para que eles ministrem cura na vida dos enfermos e ensinem a você de que a enfermidade você precisa resistir, não precisa aceitar, porque ela não é vontade de Deus para a sua vida, porque é isso que a Bíblia está ensinando. Então, da mesma forma que a gente resiste o pecado, a gente resiste a enfermidade, porque o pecado não é de Deus, a enfermidade também não. Vocês estão me entendendo? Essa é a oração da fé. Mas pastora, a oração da fé então é só os líderes que podem fazer? Não, nesse contexto aqui, era apenas eles que tinham acesso às Escrituras. Tem uma Bíblia aí perto de você? Na sua mão? No seu celular? Então vou te dar uma notícia, você pode fazer a oração da fé. Amém? Você pode fazer a oração da fé. Por quê? Porque através da palavra você vai ler, reler, declarar, se alimentar e trazer no seu coração a certeza de que o Senhor quer te curar. E que o Senhor é poderoso para te curar. E isso é independente do que você está sentindo. Sabe por quê? Os sintomas, a palavra sintoma vem de sentir, é o que a gente está sentindo, não é? Dor de cabeça, tenho dor na coluna, são sintomas. E fé não é sentimento, fé é uma certeza. Então, apesar do que eu estou sentindo, eu tenho a certeza de que essa enfermidade foi vencida na cruz do Calvário.
Então eu não aceito ela, eu resisto e eu continuo declarando: eu já fui curada no nome de Jesus. Amém? Essa é a oração da fé. Agora, também não quer dizer que porque você pode fazer a oração da fé, que você não deve receber a oração da sua liderança, porque esse é um princípio bíblico também. Chame os presbíteros, chame a sua liderança, porque existe uma graça especial que Deus coloca na vida dos líderes a seu respeito. Pastores, líderes, estão aqui para ser voz de Deus sobre a sua vida. E talvez, em algum momento, que a sua fé dá uma balançada, você tem aí liderança para falar: ei, olha aqui para mim, continua olhando. Você vai continuar, você não vai morrer. Vamos crer? Vamos para a palavra? E a oração da fé vai curar o doente. E Tiago está falando assim, unge com o óleo. Só que ele não diz que vai ser o óleo que vai salvar o enfermo. Ele fala que é a oração da fé. Por quê? Porque o óleo é um símbolo da presença do Espírito Santo. Mas o que vai curar é a oração feita com fé. Você crê nessa palavra? Você crê no que a palavra de Deus diz ao seu respeito? Você crê nisso? É isso. Embora todas as orações precisem de fé, porque para se aproximar de Deus nós precisamos crer que Ele existe. A oração da fé é essa categoria que me dá certeza, sabe? Que a despeito do que eu estou sentindo, eu continuo crendo. O exame continua apontando que, mas eu continuo crendo. Mas eu estou sentindo, mas eu continuo crendo. Por quê? Eu tenho essa realidade que eu estou sentindo sensorial e tenho a realidade da palavra de Deus. Vou te dizer uma coisa: tudo que você está sentindo pode mudar, tudo que você está vendo pode mudar, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela não passa. Amém? Então olha para a palavra de Deus, confia na palavra de Deus e continue a viver em fé, em nome de Jesus. A oração da fé é aquela baseada na palavra de Deus e, portanto, baseada na vontade de Deus. Aleluia. E Tiago continua perguntando, e no versículo 16, Tiago diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aí eu vou fazer mais uma pergunta: precisa de cura? Será que alguém precisa de cura? Porque Tiago está falando assim, confesse os seus pecados uns aos outros. E eu vou te falar uma coisa, tem uma coisa que a gente não gosta de fazer, é isso. A gente gosta de contar as vitórias, é ou não é? As conquistas. A gente adora dizer o que a gente fez de bom. A gente gosta de publicar nas redes sociais. Nas redes sociais está todo mundo muito lindo e perfeito na foto. Mas a Bíblia está falando assim, confesse os seus pecados para que vocês sejam curados. Parece incoerente, porque quando a gente fala em pecado, a nossa mente já logo liga perdão, não é? E Tiago está falando de cura. Por quê? O pecado, gente, ele nos afastou de Deus. E Jesus resolveu esse problema na cruz. Amém? Agora que nós estamos em Cristo, nós estamos de novo religados em Deus. Temos comunhão com Deus. Temos nova vida. Estamos de novo, fomos enxertados na videira. Estamos com Deus novamente, unidos com Cristo. Mas o pecado causou muitos estragos no seu coração, na sua mente, na sua memória. E talvez você já tenha confessado o seu pecado a Deus e você recebeu perdão. Pastora, mas eu não senti. É pela fé. E fé não é sentimento. Não é, espera sentir. Fé é uma certeza. Então, não é o que você vai sentir, é o que a palavra de Deus diz. É o quanto você é capaz de acreditar no que está escrito ali. Porque nem sempre você vai sentir um arrepio, uma emoção. Porque isso é sentimento. Sentimento não é fé. Queridos, Tiago fala assim, confesse o seu pecado para o outro, para você ser curado. Porque quando você confessa o seu pecado para Deus, você é perdoado.
Mas quando você confessa para o seu irmão, você é curado. Isso é uma coisa que a gente foge. Porque dá uma vergonha. É um constrangimento. A gente quer contar o que a gente fez de bom. Não o quão fracassado nós somos. Não o quão sujo nós somos. O quão pecador nós somos. Mas Tiago está falando que isso é sabedoria. Alguns de nós confundem a vida cristã com a vida de um super-herói. Nós estamos tentando ser super-homens e super-mulheres o tempo todo. Quando nós somos sim mais do que vencedores, nós sim podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nós sim andamos de vitória em vitória, mas Paulo nos disse que nós somos mais do que vencedores nas situações mais adversas. Se nós somos mais do que vencedores, é porque nós somos também mais do que lutadores, guerreiros. Sabe, Paulo está dizendo que eu aprendi a ter muito, a ter pouco. Eu passei por fome, por perigo, por espada. Então eu já fui muito bem sucedido, mas eu também já fracassei. Eu sei ter pouco, sei ter muito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pelas situações mais diversas, mais adversas possíveis. Agora, nós somos vitoriosos sim, mas isso não exclui o fato de que nós teremos adversidades e fraquezas na vida. Nós erramos, perdemos, choramos, mas em todas essas coisas nós sabemos que temos um Deus que nos levanta e nos dá força, amém? E esse Deus, muitas vezes, Ele usa os nossos irmãos à nossa volta para nos ajudar. Quando você abre o seu coração e você conta para alguém maduro, uma liderança sobre a sua vida, alguém, um cristão maduro sobre você, quando você conta a sua fraqueza, a Bíblia diz que é nesse momento que você é curado. Porque eu já vi muitas pessoas que já confessaram o seu pecado a Deus, mas elas parecem que não conseguem se ver livres. Elas ainda estão se arrastando, elas ainda estão machucadas. O Jesus já libertou, mas parece que ainda está na gaiola. Sabe por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. E é tão gracioso quando você olha para alguém, isso já aconteceu comigo. Você olha alguém maduro espiritualmente, liderança sobre a sua vida, e você olha e fala assim: olha, eu preciso confessar uma fraqueza. Eu estou errando nessa área. E alguém olha para você e fala assim: vem cá, eu também já passei por isso. Ou, eu sei que não é fácil, eu também estou lutando contra. Nós somos seres humanos e nós precisamos ser curados. E essa cura se estabelece quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros. Sabe por quê? Nós somos um corpo, e a Bíblia diz que nós somos o corpo de quem? O corpo de Cristo. Um corpo, gente. Gente, quando a mão está com um problema, o cérebro precisa estar ciente, a cabeça precisa estar ciente. O corpo tem que levar essa mão para um hospital. O corpo tem que fazer alguma coisa para ajudar. Quando um fígado está com um problema, todo o corpo precisa trabalhar para ajudar esse fígado. Ele não é algo isolado. Então, quando o meu irmão está com alguma fraqueza, eu preciso ser esse ambiente de graça. Ele: vem cá, meu irmão, eu sei que é difícil, já passei por isso, tenho outros tantos defeitos, mas nós vamos conseguir. E sabe, quando a gente confessa, a gente é curado, porque a gente tira essa capa, sabe, esse peso de perfeição, e a gente assume que nós somos pecadores e precisamos de Deus. E é nesse momento que nós somos curados. A Bíblia manda confessarmos os nossos pecados a Deus, porque Ele nos perdoa, mas é confessando uns aos outros. É confessando para um cristão maduro, de confiança, que nós vamos ter cura. Talvez você já foi ferido porque você abriu uma fraqueza para alguém e essa pessoa espalhou para outra e feriu mais ainda, e você vai assim: eu nunca mais conto para alguém. Sabe o que eu vou dizer para você? Não existe ferida que Deus não possa curar, primeira coisa. Segundo, ora antes. Quando você sabe que você precisa confessar para alguém, ora: Senhor, para quem que eu vou falar?
Senhor, me mostra para quem eu posso abrir meu coração. Qual é a liderança saudável que está acima de mim? Para quem eu posso abrir meu coração, para que eu possa ser curado. Porque senão, meu irmão, se você se isolar, é uma parte do corpo que está morrendo. E todo o corpo precisa ajudar. E Tiago está falando isso. A igreja precisa ser esse lugar de irmãos, de ambiente de graça e não de julgadores do pecado alheio. Porque na verdade, o pecado é só diferente, mas é pecado. Mas a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Só que a gente às vezes não se perdoa, então eu preciso confessar para alguém. E sabe de uma coisa? Quer um conselho? Não espere pecar para confessar. Quem confessa tentação não confessa pecado. Confesse quando você for tentado. Estou sendo tentado a fazer tal coisa. Já procure alguém de confiança, meu irmão, já abre o coração. Me ajuda. Ah, mas eu vou ficar com vergonha. É bom que a gente fique com vergonha. A gente vai pensar 2 vezes antes de fazer uma besteira. Eu preciso de você, meu irmão. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Amém? Eu já fui muito curada em confessar as minhas fraquezas. E eu recomendo, porque a palavra de Deus nos recomenda. Nós perdemos muito quando nós não contamos os nossos pecados uns aos outros. Quando nós não deixamos que outras pessoas orem por nós. Porque Tiago fala assim, confesse uns aos outros e orem uns pelos outros. Meu irmão, a cura para a sua alma muitas vezes vai estar na sua confissão e na oração do seu irmão. Porque Deus nos fez assim, interdependentes. Já dizia a canção, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Até o fim. Amém, queridos? E no final, Tiago continua, ele termina assim, a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração do justo é poderosa e eficaz. Qual é a oração do justo? Quem é esse justo? Porque pode ser que na sua cabeça passe o pensamento de que Deus não ouve a minha oração. Deus ouve a oração do pastor, da pastora, do profeta, do fulano. Mas a minha oração Deus não ouve. A oração do justo é poderosa. Quem é esse justo? A oração que tem poder é a oração de alguém que foi justificado por Jesus. Eu queria te perguntar, você foi justificado por Jesus? Amém? Então a sua oração é poderosa e eficaz. O que é ser justificado por Jesus? É aceitar o sacrifício que Jesus fez por você na cruz. É entregar a sua vida para Jesus. É deixar que Ele te torne aceitável diante de Deus. A oração do justo é uma oração poderosa. A pastora Ângela Valadão escreve que através da oração podemos chegar a todos os lugares da terra. Através da oração nós podemos chegar a todas as nações. E embora não saibamos falar os idiomas dos povos, podemos decretar a vitória do Senhor sobre as vidas necessitadas e aflitas. Através da oração nós podemos entrar nos hospitais, nas UTIs, nos CTIs, nos ambulatórios, nos pronto-socorros. Nós podemos ministrar curas a pessoas que nós nem conhecemos. Porque a oração do justo, ela é eficaz. Ela é poderosa. Para a oração do justo, não existe fronteira. Pode passar, por favor, o slide. Olha aqui. Ser justo não é confiar no que eu faço de certo, mas no que Jesus fez na cruz. Isso é ser justo. Não é o que você faz de certo ou de errado, meu irmão. Não é o que você deixa de fazer, isso não. A justiça é o que Ele fez por você na cruz. Isso é ser justiça de Deus. Você não é aceitável diante de Deus pelo quanto que você faz de boas ações, pelo quão cheiroso você é, o quão bonito, quão simpático você é. Não é isso que te torna aceitável diante de Deus. O que te torna aceitável diante de Deus é o sangue de Jesus sobre a sua vida. Porque na luta contra o pecado nós estamos todos juntos.
Mas o que nos torna aceitável é a justificação, é o sangue de Jesus sobre nós. Muitas pessoas se sentem inferiorizadas, acham que a oração do outro é mais poderosa, e esquece que o outro e você, eu e você, todos nós somos lavados pelo sangue de Jesus. O que nós temos em comum? O sangue de Jesus sobre nós. Ele ouve a minha oração e ouve a sua oração. Amém. A oração do justo, ela é eficaz. Não por causa do que você faz, não pelo tom de voz que você ora, não pela eloquência das suas palavras, mas em nome de quem você está falando, em nome de Jesus. E no nome de Jesus, o inferno tem que bater em retirada, a doença tem que ir embora, porque Ele tem toda a autoridade, e é por causa de Jesus. Tiago continua no versículo 17 do capítulo 5, ele diz assim: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Eu acho muito legal que Tiago está falando assim: igreja, Elias era igual a gente, e ele orou, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele orou de novo, e os céus enviaram chuva. Porque a gente tem a tendência de olhar os personagens bíblicos e falar assim: nossa, eles eram super mega power poderosos, eles eram santos, eles eram irrepreensíveis. Não. Olha para Abraão. Abraão contou uma mentira para não perder Sara. Moisés matou um egípcio e fugiu para o deserto para se esconder. Olha aí. Elias entrou numa caverna querendo morrer, porque estava com depressão. Davi adulterou e matou um homem que era fiel ao exército dele. Pedro negou Jesus 3 vezes. Todos esses homens aqui tiveram resultados poderosos através das suas orações. Não é o que nós fazemos, é o que Jesus fez por nós, que nos torna justos diante de Deus. Sabe, Elias e esses outros homens foram usados por Deus, então você também pode ser usado por Deus. Então oração não é você declarar o que você quer, mas você ouvir a vontade de Deus e orar a vontade de Deus. Oração é você estar tão relacionado com Deus, tão próximo de Deus, que você é capaz de ouvir a vontade de Deus e clamar por essa vontade para que ela seja estabelecida aqui na terra. Pode passar, por favor. Ser justo não é nunca errar, é se arrepender e não permitir que o erro te domine. Amém? Paulo e Silas na prisão oravam e cantavam ao Senhor. Um terremoto veio e libertou eles. Paulo e Silas eram como eu e você. Como eu e você. A oração do justo, ela é poderosa, porque ela toca o céu e traz a realidade do céu para a terra e transforma a nossa realidade. Eu quero ler com vocês esse último slide. Pode passar, por favor. Vamos ler juntos? O impossível está ao alcance de quem ora. Amém?